Boa noite a todas. Muito bom ver alguns rostinhos conhecidos aqui e novos rostinhos por aqui também, né? Fico muito feliz também de estar aqui com vocês. Eu separei um material aqui, tentei organizar dentro de uma linha de raciocínio que estivesse também dentro aí das demandas que vocês compartilharam muito generosamente comigo, através daquela pesquisa que eu enviei. E eu vou procurar seguir esse ciclo aqui dentro dessa aula hoje. E então eu espero que vocês fiquem até o final aqui comigo. E depois, no final, logicamente, eu posso abrir sim para perguntas e gostaria de fazer também um exercício com vocês direcionado, então, com essa temática que eu me propus a trabalhar aqui com vocês hoje. Quero desejar boas-vindas a todas vocês, a todos vocês, e para quem não me conhece, para quem me conhece, já sou a Vanessa Sanders, sou psicóloga há mais de 15 anos aí, e hoje, especificamente, a gente vai trabalhar sobre começar a ter, a encerrar esse ciclo de fracasso e começar a ter êxito na vida, ok? Eu peço que vocês deixem o áudio de vocês ao longo da aula em silêncio e depois, quando vocês tiverem esse espaço para falar, então vocês possam abrir o áudio e conversar aqui comigo. Quais que são os temas que a gente vai abordar, então, aqui ao longo dessa aula de hoje? Os três pilares, que são os três pilares que eu considero que norteiam realmente o meu trabalho e que fazem com que eu consiga ter resultados e promover resultados para os meus clientes. A gente vai falar também sobre leis e consequências, sobre os 4 temas inconscientes e os seus desdobramentos em relação à vida, a solução, e a gente vai falar também sobre consequência, culpa e inocência. Pode parecer, a princípio, que esses temas eles estão desconectados, mas não. Eu olhei algumas das questões que vocês colocaram na pesquisa e, embora a princípio possa parecer que eles não têm conexão, né? Eu lembro aqui que comentaram, por exemplo, eu não tenho sucesso na minha vida profissional e pessoal, meu namorado não me assume, meu filho não quer saber de estudar. Então, todas essas queixas, elas parecem muito diferentes, mas, na verdade, elas têm uma mesma raiz. E a gente também vai falar sobre isso. Uma mesma raiz que muitas vezes faz com que a gente também desenvolva muito mais angústia do que felicidade para a nossa vida, que é a questão do apego e da não aceitação da realidade, que também é um dos temas que a gente vai falar aqui, ok? Então, vou deixar aqui o meu Instagram para quem quiser me seguir ou quem não me segue ainda lá, psicóloga Vanessa Sander. Como eu falei, eu sou psicóloga há mais de 15 anos, eu trabalho com desenvolvimento humano e o meu objetivo sempre é promover aí o máximo de liberdade que eu possa e de consciência para as pessoas que eu atendo e para as pessoas que estão em torno de mim. Eu realmente acredito que essa emancipação emocional ela é capaz de promover uma felicidade interna e uma coesão no movimento, né? Então, coesão entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que efetivamente eu faço. Quem é meu cliente aqui cansou, acho que de ouvir isso já, né? Então, vamos lá. E para começar aqui, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência, porque eu acredito que ficaria mais didático a compreensão aqui. Então, uma das coisas que eu considero básico, né, básico realmente dos 3 pilares aí do meu trabalho, é a compreensão das dinâmicas inconscientes. Mas parece um nome tão estranho, né? Quem aí já sabe o que é inconsciente, diz aí, eu já sei como que é, já sei como que funciona, e quem não sabe aí manda um não para eu ver aqui no chat, tá? Mas deixa eu compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Então, o que eu quero que vocês compreendam aqui nessa aula? Que deixa
Deixa eu só admitir mais alguns alunos aqui. O que eu quero que vocês compreendam nessa aula? Que o fracasso em si, ele está ligado a um movimento de lealdade, e esse movimento de lealdade, ele é como nosso inconsciente, então, ele é como uma projeção dessa força que acontece, e embora às vezes a pessoa fale, né, ela fala, por exemplo, eu desejo ter um namorado, né, uma vez atendi uma moça, e ela disse assim para mim, eu quero muito viver um relacionamento. Pois bem, eu disse, vamos lá, aqui está você, aqui está um novo relacionamento, e aqui esse círculo branco representa então a sua vida. Aonde que ficaria esse círculo, esse ovo que representa o seu relacionamento? E ela falou para mim, ao mais longe possível. Percebam que, por que eu gosto de usar nos meus atendimentos esse tipo de plataforma aqui? Porque é o mesmo objetivo que eu quero com vocês aqui hoje, é tornar visível aquilo que às vezes a gente no dia a dia deixa passar batido, porque a gente não está focado na metodologia ou não tem o conhecimento, no entanto, a ausência desse conhecimento não vai aliviar as consequências das nossas ações. Ou então, a gente sabendo ou não dessas leis universais que a gente também vai trabalhar aqui hoje, a gente vai sofrer as consequências desse tipo de situação. Então, aqui no caso dessa moça, né, quando ela falou para mim, essa aqui sou eu, mas esse ovo está me incomodando. Eu não quero esse ovo aqui perto de mim. Então, essa cliente, ela está tendo êxito no que o inconsciente dela quer. Então, ela se relaciona com pessoas indisponíveis, ela se relaciona com pessoas que não aprofundam o relacionamento. Mesma situação de um rapaz que eu atendi, ele falou que todos os amigos dele dizem que ele arruma uma namorada problemática. Todo mundo enxerga que aquilo é um fracasso, e ele não consegue ver que aquilo é um fracasso. Por quê? Como essa moça aqui, no fundo, ele não quer um relacionamento aqui, ele quer um relacionamento longe. Isso é o que o inconsciente dele quer. Agora, qual que é o entendimento que eu tenho sobre a dinâmica que está por trás do que o meu inconsciente quer? Aí é que começa a ficar interessante. Por quê? Porque eu começo a entender qual que é a matriz de pensamento, a matriz em que eu fui formado, da minha ancestralidade, dos meus pais, da minha rotina com a família, que eu ainda trago presente para a minha vida. Por quê? Por que o inconsciente ele começa a ter muita força? Porque a consciência não está sendo trabalhada. Então, o inconsciente é aquele piloto automático, são os padrões familiares, são as ações que eu faço para parecer mais com a minha família, porque pode parecer um tanto inusitado o que eu vou falar aqui para vocês, mas alguns clientes que eu atendo, eles ficam constrangidos em sentir felicidade, sendo que eles vieram de uma família que não é feliz. A minha família, meu pai e a minha mãe não são felizes. Meu pai e a minha mãe não conquistaram as coisas que eu conquistei, e a pessoa se sentir merecedora disso passa a ser um fardo. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Quem puder escrever no chat aqui. Então, o inconsciente, lembra, ele vai trabalhando no sentido de favorecer a anticonsciência. À medida que eu vou trabalhando a minha consciência, que eu vou trabalhando as minhas escolhas, então o meu inconsciente ele não passa a ter tanta força, porque eu estou inteiro
no que eu estou vivendo. E por isso que muitas vezes eu falo que um relacionamento afetivo, por exemplo, ou um relacionamento num trabalho que seja, ele não é um relacionamento entre duas pessoas. Ele é um relacionamento dessa pessoa com muitas vezes as dores, com muitas vezes o sofrimento que essa pessoa tem, com os anseios ou os desejos ou aquilo que não foi realizado. E aí, então, eu não consigo ver essa pessoa que está na minha frente porque eu ainda estou lidando com coisas que não dizem respeito a esse momento aqui. Eu estou lidando com coisas que dizem respeito à minha vida pregressa. Não estou olhando para frente, tá? Então, eu só quis dar um desses exemplos aqui para vocês. Que bom, eu vi ali que alguém respondeu, que fez sentido. Né? Ótimo. E mais, né? Então, e aí, por que por que eu quis usar aqui também a plataforma para vocês, mas ela não precisaria ser utilizada, né? A fala também é uma forma de você expressar muito o inconsciente. Esses dias uma cliente minha disse, né, que ela estava conhecendo uma pessoa. Em um dado momento ela disse para essa pessoa, olha, eu não fico muito confortável quando você é tão áspero assim com a sua mãe e também áspero comigo. E ele disse para ela, você está chegando agora e você acha que você vai mudar uma família inteira? O que ele está dizendo explicitamente para essa moça? Você não tem lugar. E aqui entra uma outra questão que eu quero falar com vocês, que às vezes beira realmente a ingenuidade, né? Ou seja, ele falou para ela, né? Você chegou agora e você acha que você vai mudar a família inteira, você está muito enganada, alguma coisa assim, e ironizou, né? Então, ele desqualificou essa mulher, desqualificou a percepção dela, desqualificou o que é relevante para ela, e foi explícito por quê? Porque ele disse para ela que essa é a minha família, essas são as pessoas, e ou você entra na dança, ou então você não faz parte disso. E o interessante é de observar que esse rapaz, muito prontamente, mal conheceu ela, ele estava disposto a ir falando sobre casamento, e sobre estar junto, e construir uma família junto, e no primeiro final de semana que eles passaram juntos, e ele, conhecendo mais profundamente ela, conhecendo a família dele, ele fala uma frase dessas. E por que eu falo da ingenuidade? Porque ingenuidade no sentido de querer que esse homem seja diferente do que ele está se apresentando para ela. Eu brinco sempre que quando as pessoas mostram para a gente como elas são de verdade, a gente agradece e faz uma escolha. A gente agradece e faz uma escolha. Nisso a gente tem controle, nisso está a nossa responsabilidade. Então, quanto mais ingênuo se é, para não usar outra palavra, muito mais suscetível eu estou a esse tipo de jogo psicológico em que ela começa a se sentir confusa, porque ele diz que ele quer casar, mas ao mesmo tempo, em falas diárias ou falas do cotidiano, ele está excluindo ela, ele está ridicularizando ela. E por quê, né? O que acontece na dinâmica aqui? Acontece isso. Então, lembrem, a gente na nossa fala, nos nossos gestos, a gente expressa aquela dinâmica em que eu me envolvi, ou que eu fui envolvido, ou que veio transgeracionalmente das minhas experiências, e que querendo ou não querendo eu admitir,
serve de uma espécie de consolo para a minha vida, porque é uma coisa que eu conheço, é uma coisa que eu sei lidar. Então, eu quero sim parecer casado com alguém, mas na verdade eu já ocupo esse lugar com a minha mãe, com meu pai. Então, como que essa mulher aqui vai ter espaço na vida desse homem se ele demonstra isso? A gente não precisa de uma plataforma para a gente saber disso. A gente precisa ouvir mais, prestar mais atenção e se responsabilizar mais pelas nossas escolhas, pelas consequências das nossas escolhas. Aí sim, a gente está caminhando para o êxito da nossa vida, ouvindo o que a gente fala, observando o que a gente pensa, observando como que a gente se relaciona com as pessoas. A gente se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com as expectativas que a gente cria a respeito das pessoas. Então, o inconsciente, ele tem força, sim, e ele não pode simplesmente ser desconsiderado. E por isso que o inconsciente ainda é um dos pilares mais fortes do meu trabalho, que é o entendimento de como que essas dinâmicas, elas reverberam na minha vida. E vocês, a partir de agora, então, comecem a observar, a tomar nota, porque não é sobre os outros. Quando a gente ainda está numa fase muito precoce do desenvolvimento do autoconhecimento, é sempre sobre vocês. E eu arriscaria dizer que todos os casos que eu atendi é sempre sobre a pessoa, nunca é sobre a família dela, mas é como ela se posiciona diante da vida. Por quê? Porque o inconsciente, ok, ele tem essa força, mas lembra o que eu falei, quanto mais eu exercito a consciência, mais controle, então, eu tenho dessa minha sensação e do êxito que eu tenho na minha vida, porque eu me direciono em relação àquilo que eu quero e eu consigo lidar com essas coisas que acontecem de uma forma saudável e que não afete a minha vida, porque hoje em dia todo mundo diz para mim, por exemplo, que procrastinam coisas que são importantes relacionadas à saúde, ao bem-estar, à alimentação. Se eu realmente estou consciente do que está acontecendo aqui comigo e eu estou sentindo sede nesse momento, por que eu não vou tomar água? E é simples assim. Então, se eu estou sentindo sede e eu não vou tomar água, o que está acontecendo aí por trás disso que faz com que eu não me mova em direção àquilo que eu preciso fazer? Então, quando eu começo a ter mais responsabilidade no sentido de entender a minha fala, de entender as minhas ações, de entender essas dinâmicas inconscientes, elas vão então perdendo a força e eu consigo me mover com muito mais força. E essa força vem também desse segundo tópico, que é o pensamento lógico, crítico e organizado, em que eu entendo a vida como um experimento. Um experimento. Então, de repente, o que serviu para mim hoje não necessariamente vai servir amanhã. E tá tudo bem? Quando eu fico preso a lealdades, quando eu fico preso a padrões de comportamento, eu não tenho a flexibilidade nem para questionar se isso aqui que eu estou fazendo é saudável para mim ou não. Se isso aqui faz sentido para mim ou não. Essa parte do pensamento crítico, organizado e lógico, ela fica totalmente fora do meu alcance. Por quê? Porque eu parto da certeza, mesmo que essa certeza seja ilógica. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa que seja recém-casada, ela decidiu que ela casou com uma pessoa de origem japonesa e ela é de origem italiana. E na
casa dela todo mundo come macarronada todo domingo. E ela se casa com esse rapaz, mas todo domingo ela tem que passar, então, na casa da mãe, comendo a tradicional macarronada. Aqui, de novo, a gente vê uma dificuldade de assumir, então, o lugar a que se propõe uma dificuldade de se distanciar daquilo e assumir a vida familiar. Não estou dizendo que essa pessoa tem que se afastar da família, mas ela não tem a flexibilidade para pensar em outras alternativas, porque isso gera muita angústia para essa pessoa. E a angústia faz com que ela, então, não escolha aquilo que notoriamente, provavelmente, faria bem para ela. Então, essa incapacidade de lidar com a própria angústia faz com que eu também perca o senso crítico a respeito da minha vida e comece a achar que eu estou confusa, achar que eu estou em dúvida, tá? E a outra questão aqui, então, é partir exatamente, efetivamente, para um comportamento que seria adequado àquela situação que eu estou vivendo. Será que faz sentido eu continuar com esses domingos? Todo domingo eu preciso ir? E eu estou falando uma coisa aqui que parece muito simples, mas já atendi vários casais com muitos problemas, porque minha esposa sai todo domingo, ela tem que passar o final de semana inteiro praticamente com os pais. Para quem olha de fora isso, soa estranho, mas para quem está vivendo isso, parece normal, porque ela normalmente fazia isso com a família. Então, ela não para se questionar se isso faz sentido, não faz sentido, se faz bem, não faz bem. Então, esses três aspectos aqui, eles precisam realmente permear o dia a dia, o entendimento dos meus sentimentos, das minhas falas, dos meus pensamentos, a capacidade de se comprometer realmente com a verdade e se propor a questionar as próprias ações, questionar se faz sentido, questionar se realmente isso está fazendo bem para mim, sim ou não. E não estando fazendo bem, quais são as alternativas que eu tenho, além disso que eu estou pensando? E aqui, às vezes, é muito válido também anotar, né? Que alternativas eu tenho, o que realmente eu posso fazer em relação a isso. Ok? Então, só resumindo essa primeira parte, eu queria que ficasse claro para vocês como que o ciclo do fracasso, vamos dizer assim, né, ele está atrelado a uma dinâmica inconsciente, ou seja, eu não sei qual é essa dinâmica, mas essa dinâmica, ela tem uma força sobre a minha ação, porque eu estou vendado. E esse comportamento, ele passa a ter uma possibilidade de mudança, então, quando eu tiro essa venda e começo a olhar qual é o passo a passo que eu vou precisar seguir, tá? E aí sim, exercitando então a consciência, a liberdade e essa presença no aqui e agora. Aqui e agora eu estou sempre me questionando se isso que eu estou fazendo, se isso que eu estou executando realmente é válido ou não. E aqui alguns de vocês já conhecem muito bem também as leis e as consequências, as leis da constelação, tá? E o que isso tem a ver, então, com o nosso tema aqui hoje? Porque, como eu falei para vocês lá, às vezes a gente não entende, a gente pode não entender a consequência de uma ação, né? Ou a gente pode não saber, estar vendado em relação a algumas dinâmicas que a gente escolhe agir, né? Um filho que decidiu tomar o lugar do pai porque a mãe se separou e ele achou que a mãe ficaria desprotegida. Ele rompeu, né? Ele quebrou uma dessas leis
E ele não ter conhecimento sobre isso não vai livrar ele das consequências do que ele faz, tá? Então, é sempre importante a gente ter entendimento dessas leis em que aspecto, né? O aspecto no sentido do pertencimento, do equilíbrio e da hierarquia. Então, o filho que toma um lugar de um pai, ele está rompendo aqui com a hierarquia. E também, claro, com o equilíbrio. E todo o sistema fica afetado. Naturalmente, esse sistema, ele promove o equilíbrio como uma contrabalança. Então, a consequência seria essa contrabalança. Não fica leve, obviamente, para um filho desse, mas ele pode continuar escolhendo assim, mas como eu falei, isso vai ter consequências. Em relação ao pertencimento aqui, o que acontece? Muito frequentemente nas famílias, é uma dificuldade de lidar com mortes, né? Mortes prematuras, suicídios, acidentes. E eu estou fazendo a leitura de um livro que é muito interessante. Esse livro está no YouTube, também está no meu podcast Comande Sua Vida, pelo Spotify. E esse livro, ele é bastante precioso nesse aspecto, porque ele é bastante direto em relação a essa temática aqui e a influência disso na vida das pessoas. Então, o autor teve muita paciência para explicitar com exemplos clínicos o que realmente a gente vê acontecendo diariamente nos atendimentos também. Então, por exemplo, quando acontece uma situação de aborto, um suicídio, um acidente ou mortes prematuras, a exclusão ela acontece para que eu não lide com a dor de sentir o afastamento dessa pessoa que eu amo muito. E isso rompe, então, com a lei do pertencimento, porque independente de como as coisas aconteceram, essa pessoa pertence a essa família, e a exclusão faz, então, que algum outro membro, às vezes, da família manifeste depressão, por exemplo. Então, como eu falei, não é muito objetivo dessa aula aqui hoje, mas quem se interessa por esse assunto, vai lá no meu YouTube e comece a acompanhar a leitura desse livro, porque vale a pena e você vai entender, então, mais profundamente os desdobramentos disso aqui. E em relação ao equilíbrio, tá? Equilíbrio na troca afetiva, vamos dizer assim, que é relacionamentos afetivos. Uma coisa que eu sempre oriento os meus alunos e também os meus clientes, o entendimento de que o amor é um ato limitado. Então, vamos imaginar essa chaleira elétrica e essa cuia. Essa chaleira, sei lá quanto que cabe aqui dentro, uns 200 ml, vamos dizer 250, talvez mais. Eu posso colocar dentro dessa cuia o que essa cuia pode receber. Se eu colocar mais, ele tem mais para dar, mas se eu colocar mais aqui, isso vai extravasar. Extravasa como? Pela raiva, tá? E aí, entra uma coisa que, por isso que eu quis colocar aqui o conceito da constelação, que eu acho fantástico, que é a aceitação da vida como ela é. Quando eu dou esse exemplo da cuia aqui para vocês, né, eu conheci uma pessoa e essa pessoa se apresenta dessa forma para mim. Então, eu sei que nessa forma aqui, eu só vou poder consumir dela o que ela tem para me dar. E isso diz respeito a eu aceitar, eu receber, então, dessa pessoa o que ela pode me dar. Mesmo eu sabendo que eu poderia dar muito mais para ela. Então, lembra do que eu falei no começo da aula? Se eu me vejo, então, como essa chaleira, essa pessoa como essa cuia, eu sei que eu só vou poder me limitar a dar para ela essa quantidade e só vou poder receber dela exatamente essa quantidade.
Mas assim eu consigo manter uma troca positiva. A coisa começa a ficar não tão saudável quando eu quero que essa cuia receba 200 ml e não só 10 ml. E eu fico olhando para essa cuia e desejando que ela seja maior, que caiba mais água dentro, porque eu quero tomar mais, porque eu quero mais. Eu posso dar mais, eu também quero receber mais. E não entendo que, lembrem, diante do que eu vejo, que é a segunda questão aqui, que eu tratei ali dos 3 pilares, é eu aceitar, então, as coisas como elas são, olhar para as coisas como elas são e escolher, ter a liberdade para escolher o que eu bem entender a respeito da minha vida em qualquer momento da minha vida. As decisões, elas foram feitas para serem tomadas a qualquer momento. Lembre, o sofrimento, o fracasso, muitas vezes vem de eu não aceitar as coisas como elas são. Então, o equilíbrio, nesse caso aqui, eu só posso receber desse outro, mas eu posso, então, fazer essas trocas positivas. Vanessa, existem trocas negativas? Sim, existem, tá? Mas o amor só cresce quando a troca é positiva e equilibrada, tá? Quando existem outras formas de troca, existem outras dinâmicas, de novo, inconscientes, que estão mantendo essa relação e que dizem respeito ao casal, tá? E a hierarquia, então, é o entendimento de que não é uma questão de importância, mas quem veio primeiro tem precedência. Então, um filho nunca pode ajudar, vamos dizer assim, né? Um filho, ele está preocupado com a mãe, mas se essa mãe ela tem autonomia, habilidades para se virar, esse filho se colocar como maior que essa mãe, ele está desrespeitando a hierarquia e isso também vai ter consequências na vida dele. Ok? E aí, então, falando dos 4 temas inconscientes que são mais comuns, tá? Que a gente encontra nos atendimentos que fazem efetivamente com que as pessoas repitam padrões sistematicamente sem se dar conta. Tá? O primeiro deles é ter se fusionado ao pai ou à mãe. E vamos lá, agora um pouquinho com calma, né? Então, já que a gente está falando muito do inconsciente hoje, um filho, então, ele fica tão identificado com essa mãe, que é como se a vida da mãe tivesse mais valor do que a própria vida. Ele sente que a vida dessa mãe tem mais valor do que a própria vida. E aí, o que começa, né, a aparecer? Ele começa, às vezes, a se envolver com mulheres, mas ele não consegue aprofundar a relação, porque ele já tem essa companheira, já tem na mãe essa companheira, ele já tem essa sensação de completude com a mãe. E ele realmente vive em função, então, dessa mãe. Do que ela precisa, do que ela quer, do que ela deseja. E é muito difícil para uma pessoa, para uma mulher ou para um homem que está identificado, muito identificado com a mãe, ele realmente sentir as próprias necessidades, mesmo que sejam necessidades básicas. Então, você vai falar com uma, né, se alguém se identificou com isso aqui, muito provavelmente não consegue falar de si mesmo e sempre está preocupado muito mais com o que está acontecendo com a mãe, com as coisas que ela está fazendo. A mãe liga, larga tudo que está fazendo, vai atender a mãe. E a mãe efetivamente é uma prioridade, inclusive, se essa pessoa chegar a ter filhos, ela tem dificuldade de olhar para os filhos, porque a preocupação dela ainda é muito com a mãe. E por que acontece isso, tá? Porque em algum momento dessa relação,
a mãe se infantilizou perante esse filho. Agora eu quero que vocês notem que a gente sempre trabalha a percepção, tá? A mãe não vai fazer isso propositalmente, né? A gente é movido também muito pela ignorância, mas é a percepção do filho aqui que conta. Então, se esse filho sente que a mãe às vezes não dá conta, se ele sente que a mãe... Sim, mãe e filho, com certeza, com certeza. É o que mais acontece. E é muito mais comum com a mãe do que com o pai também. E aí, então, quando eu tenho os meus filhos, eu também não vou conseguir olhar direito para eles, porque eu sempre estou preocupado muito mais com a minha mãe, com as necessidades da minha mãe, como ela tá, sempre tem que se fazer presente de muitas formas. E em algum momento essa criança, quando era criança ainda, ela entendeu que essa mãe não tinha capacidade para lidar com as próprias questões, às vezes não tinha capacidade de lidar com o relacionamento com o pai, ou às vezes eu já ouvi a pessoa falar assim, minha mãe, ela tá muito estressada, então tem que cuidar dela. Então o filho, ele se coloca nesse lugar que ele que precisa cuidar da vida dessa mãe, tá? E aí, então, lembra, essa percepção que ele tem, ela é projetada, né, nesse inconsciente e, consequentemente, é projetada nas ações dele. Então, inconscientemente, ele está muito que bem assim, mas às vezes ele pode querer ter um relacionamento, alguma coisa assim, mas eventualmente as pessoas que têm uma matriz inconsciente de um relacionamento fusionado com o pai ou com a mãe, tem muita dificuldade com relacionamentos conjugais, tá? E é como se, né, o que eu vejo na minha experiência clínica, é como se não existisse um espaço para que essa pessoa possa assumir o lugar de companheiro, de companheira na minha vida, porque eu já estou muito ocupada com essas outras questões que vêm lá de trás. Lembrando sempre que é possível, sim, mudar passos de formiguinha, mas é possível mudar através da ação consciente, tá? A exclusão de um dos progenitores também é muito comum porque a mãe se separou do pai, ficou com raiva do pai, não aceita mais o pai dessa criança, e então o filho também passa a excluir esse pai ou essa mãe, é possível. Minha mãe me deixou para que minha avó cuidasse de mim, mas esse filho não consegue aceitar a mãe porque nunca foi ela que cuidou de mim mesmo. Então, a gente nota na fala, de novo, a fala denuncia o que o inconsciente está manifestando. Então, ela que não me quis, alguma coisa assim, mas no fundo, o filho quer que a mãe aceite ele, né? Porque todos nós, no fundo, a gente sempre só quer ser aceito. A ruptura precoce também é possível acontecer, lembrando de novo que é uma questão de percepção, como eu percebo, como eu percebi essa situação nesse dado momento. E aqui pode acontecer, por exemplo, em relação a ficar internado, a mãe precisou ficar hospitalizada por algum motivo, e lembrando que a mãe, ela representa também essa força em direção à vida. Então, a ruptura precoce dá muito uma sensação de medo, de pânico, né? Então, clientes que têm muito forte essa sensação de pânico, de medo, muito provavelmente eles tiveram uma questão muito forte aqui de ruptura precoce, tá? Ou, por exemplo, eles podem ter chorado, pedindo ajuda e não sentiram que eles foram ouvidos, tá? E aí, vamos prestar bem atenção nisso aqui, porque disso aqui vai reverberar dois movimentos de vida básicos, que a gente já vai falar sobre isso também, tá? Que é o movimento pró-vida e o movimento anti-vida, tá? Que tem a ver, de novo, com êxito ou com fracasso, tá? E a identificação parental, tá?
Não é tão comum, mas acontece. A mais comum, com certeza, a mais encontrada, que é o fusionamento e a exclusão, tá? Boa noite, sejam bem-vindos. E aí, a identificação parental é quando eu já vi, por exemplo, uma situação que um cliente ele se identificou com uma tia, mas ele se identificou porque essa tia tinha sido excluída, tá? Então, lembra, todo mundo tem direito de pertencer e a constelação aqui trabalha nesse sentido, mas aí é um outro assunto para uma outra aula, possivelmente, tá? Mas só para ficar aí no radar de vocês. Entendendo que esses temas, eles cortam o fluxo da vida. Lembra que eu falei? São dois movimentos básicos, ou pró-vida ou anti-vida. Se eu estou num fluxo que, no meu entendimento, está estagnado, que eu estou fracassando, que eu sinto que eu estou falhando, então eu preciso voltar, olhar e entender em qual desses níveis aqui que eu me encaixo e começar a agir de uma forma diferente do que o meu inconsciente está propondo, tá? Porque muitas dessas situações, às vezes, acontecem, caramba, uma experiência, às vezes, pode ser uma experiência como um bebê, ou uma experiência depois, uma separação dos pais, alguma coisa assim, mais tarde, mas ela fica impregnada ali no inconsciente. E move essa ação, então, em direção à vida. Então, às vezes, conscientemente, eu desejo, que eu falei uma coisa, mas a minha ação não mostra isso. Então, eu preciso ver qual é a força que está agindo nessa minha ação atual. Aí sim, eu vou começar a mudar efetivamente as minhas ações, porque eu vou começar a trabalhar a minha consciência, a minha força interior, a minha individuação, tá? Então, quais são os desdobramentos aqui dessas 4 questões que eu coloquei aqui? Lembrando, né? A fusão, a dificuldade de relacionamentos, em assumir relações, ou em olhar para os próprios filhos, tá? Aqui fica reproduzindo comportamentos semelhantes ou até idênticos à pessoa que foi excluída. Eu atendi uma moça uma vez que ela Deixa eu tomar que ela veio com a seguinte queixa: por que que eu traí meu marido? Conversa vai, conversa vem, ela contou que o pai dela traía muito a mãe dela e ela notoriamente odiava o pai, tá? Mas esse odiar o pai não é bem verdade, porque se eu me comporto igual a ele em algum aspecto, é porque no fundo eu quero amar ele. Então, quando eu permito que o amor flua, eu não preciso mais excluir. E aí, então, eu tenho liberdade para tomar uma decisão sadia. E nesse caso, ela passou por essa experiência para ter esse entendimento e conseguir seguir em frente, porque ela amava o marido dela, mas ela viu ela traindo, né? Ela traiu, chegou a vias de fato realmente de trair o marido dela, e isso fez ela ficar em choque com a própria atitude, tá? Aqui tem também sentimento de medo, de pânico, procrastinação. É muito comum a pessoa que teve um rompimento precoce com a mãe. Como eu falei, é uma percepção que ela teve e isso influencia a vida dela, porque ela aquele momento de dor profunda fez com que ela se afastasse e se tornasse inflexível, mas ela sente muito medo, pânico, muita ansiedade em relação à vida, tá? O que que a vida vai me oferecer? Se eu procurar a vida, como é que eu vou me sentir? É aquela sensação de insegurança, realmente. E aqui, sentimentos e sensações que
que a pessoa sente que não são delas, tá? É como eu falei, não é tão comum, mas às vezes acontece, como esse rapaz que eu atendi, ele não sentia que ele estava se comportando como se fosse ele mesmo. E aos poucos, na sessão, a gente viu que ele estava identificado com uma tia, tá? E como que é possível, então, a solução diante dessas coisas que a gente percebe, diante do que é visto. E eu quero ler para vocês aqui uma parte do livro do Bert Hellinger, que se chama Conflito e Paz, uma Resposta, um livro muito bom. Aliás, todos os livros que eu li do Bert Hellinger sempre foram muito, muito bons. E eu quero ler aqui o que o Bert Hellinger fala da felicidade, do êxito, né? Nada é mais difícil de suportar do que a felicidade. Muitos suportam facilmente a desgraça, não porém a felicidade. Os infelizes, em sua maioria, sentem-se ligados à própria família por sua própria infelicidade. Sentem-se inocentes e com uma boa consciência. E isso é um grande consolo em sua desgraça. Inversamente, quem está feliz enquanto pessoas de sua família estão sofrendo, costuma sentir a consciência pesada. Então, faz todo o possível para voltar a se sentirem felizes e acaba ficando feliz na desgraça. Assim, quando alguém está feliz ou obteve alguma vantagem, ao mesmo tempo em que outros em volta dele estão infelizes ou ficaram em desvantagem, ele se sente culpado em relação a eles. E também se sente culpado em relação ao destino ou a Deus. Quando alguém fica feliz porque se curou de uma doença grave, o que faz ele se for devoto? Oferece a Deus um sacrifício para pagar a sua felicidade. Muita gente acha que a felicidade será tanto maior quanto mais ele pague por ela. Nunca pude confirmar a verdade dessa crença. Quem paga muito, perdeu muito, mas dificilmente ganhou algo, exceto a sua sensação de inocência. O que se deve fazer então para conservar a felicidade? Primeiro é preciso agradecer, pois a felicidade geralmente não é merecida. Ela é uma dádiva. Aceitá-la simplesmente como tal, sem contrapartida, é difícil para nós, mas é mais fácil aceitá-la quando fazemos com gratidão. E quando eu falo aqui, eu acho realmente o Bert Hellinger muito, muito perspicaz, sempre muito sábio nas colocações dele, né? Basta a gente se colocar em algumas situações, como eu falei. Quando eu estou muito, 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 muito feliz, o que acontece? Eu continuo feliz? Ou de repente acontece alguma coisa que me distrai daquela felicidade? Ou vem alguém e me fala alguma coisa, se chama a moça me contou, eu estava feliz e tal, e aí eu fui viajar, e aí quando eu voltei a minha vizinha disse que viu o meu companheiro entregando os filhos para a ex-mulher, e aquilo afetou ela de uma forma, né? Mas foi uma frase, foi um comentário de alguém inocente, um comentário inocente, né? Mas por que eu deixei aquilo entrar? Aonde que está a minha efetividade em manter o que não me diz respeito longe de mim? Manter perto de mim só aquilo que me diz respeito. E a solução aqui, quando a gente fala em êxito, em felicidade, ou no que eu realmente quero para a vida, é olhar para as coisas como elas são. E aqui a gente começa olhando para onde? Para os meus pais? Eu já vi, por exemplo,
o rapaz se queixando do relacionamento, que a moça não queria nada sério com ele, mas ele queria namorar com ela. E ele, então eu disse, mas ela sempre foi assim? Ela sempre foi assim. Vai, não vai, vem, não vem. E aí eu perguntei para ele, mas quem que você queria que fosse diferente, no fundo, no fundo? Aí ele disse para mim, meu pai. O pai dele, na percepção dele, não aceita ele como ele é. Então ele arrumou uma namorada que não quer ele, que reforça então essa crença de que ele não é bom. Mas como que é possível mudar isso? Olhar para o pai dele como o pai dele é e não como ele queria que o pai dele fosse. O pai dele é dessa forma, desse jeito. Então, o amadurecimento, a felicidade, o êxito, eles acompanham, eles andam de mãos dadas com a nossa capacidade de olhar para as coisas, para as pessoas, para as situações como elas são. Exatamente como elas são. E fazer as escolhas que eu entendo que eu preciso fazer. Então, quando eu olho para essa namorada, eu vejo que ela não quer nada sério, mas eu quero compromisso, onde que eu fico na minha decisão? E o que que eu vou colher de consequência se eu insistir numa coisa dessas? Então, o que que eu estou querendo provar muitas vezes? Ele quer provar que o pai está errado. E quem que vai fracassar? Ele. Ele que vai fracassar. E talvez ele termine com essa e encontre uma outra que vai fazer a mesma coisa. Que vai agir da mesma forma. Aqui, lembrem, a mudança começa a acontecer quando eu, então, olho para as coisas como elas são. E, de novo, eu vou falar do vídeo no YouTube, o último especificamente, tem um exercício no áudio desse livro, para a gente perceber qual que é a nossa frase nuclear, né? Esse autor fala em frase nuclear. Mas a frase nuclear é o que a gente fala no dia a dia, o que a gente pensa sobre a gente, o que a gente acredita e o que a gente passa a agir para manter igual. E aqui, então, a mudança vem quando eu olho para essa dinâmica, eu entendo isso, mas eu entendo a responsabilidade da minha escolha e as consequências da minha escolha. Porque às vezes aqui eu ainda quero provar que eu que estou certo por algum motivo. Eu nem vou entrar em questões do ego aqui hoje, porque o tempo não nos permite. Mas a solução, às vezes, é a gente perder a importância e aprender a dizer sim para a vida, para o movimento de vida e para tudo aquilo que a gente não tem controle. Então, sobre o que eu tenho controle efetivamente? Eu foco no que eu tenho controle. Eu tenho controle sobre o que eu faço, não sobre o que as pessoas escolhem, não sobre o que as pessoas fazem. E a partir desse sim, então, para a vida, eu planejo as minhas ações, que mesmo que sejam pequenas, mas que sejam consistentes. Aquilo que só faz sentido para mim e não precisa fazer sentido para mais ninguém. Mas eu me movo em direção àquilo. E aí aqui pulou, mas eu vou voltar bem rapidinho. Quando a gente falou aqui, quando eu falei para vocês dos temas inconscientes, eles vêm de dois movimentos muito básicos. Ou eu estou operando de uma forma pró-vida. E o que é pró-vida? É eu me sentir livre, eu ter flexibilidade, eu exercitar minha consciência, eu sentir que eu estou no controle da minha vida,
que eu olho para as minhas emoções, para as minhas escolhas, e eu fico em paz com isso. Os movimentos anti-vida é que eles são estagnados, eles são repetitivos, eles não permitem a entrada do novo, eles mantêm o mesmo nível de percepção que eu tenho, que eu tive na minha situação traumática. Então, se em algum momento da minha vida eu chorei, e ninguém me atendeu, e eu pensei, caramba, eu tô muito sozinha mesmo, a chance de eu crescer e achar que eu tenho que fazer tudo sozinha é muito grande. Mas não é um movimento flexível, porque pode ser que existam pessoas à minha volta nesse momento que podem me ajudar, mas eu não consigo ver elas porque eu ainda estou me relacionando com as minhas projeções, com as minhas dores, com os meus sofrimentos. E aí as pessoas são como uma tela de cinema, o mundo é como uma tela de cinema. Quando a gente não trata o nosso inconsciente, não entende as dinâmicas da nossa vida, o mundo é como uma tela, então eu vou projetar nesse mundo aqui aquilo que eu estou vivendo internamente. E eu vou me relacionar, então, com as pessoas da mesma forma. Só que eu acabo objetificando as pessoas e não me relacionando com elas. Tá? E aí, o que seria, então, esse movimento que se faz, essa capacitação, então, para eu ter a abundância na minha vida, para eu ter prosperidade na minha vida? E aqui, é um conceito do Bert Hellinger, né? A má consciência, tem a boa consciência e a má consciência. A boa consciência é eu querer pertencer a qualquer custo, mesmo que de repente a minha família de origem tenha um caráter duvidoso. Então eu vou me comportar como eles porque eu quero pertencer a qualquer custo. A má consciência diz o quê? Vamos analisar isso aqui e ver se é assim mesmo que eu devo conduzir. Talvez não seja bem assim. Ah, mas pode ser que a minha mãe fique de mal comigo. Ah, mas pode ser que a minha mãe não goste do que eu vou fazer. Ah, mas pode ser que meu pai rompa comigo. Eu sempre digo aqui para os meus clientes que é um movimento muito interessante que acontece, porque dificilmente um pai vai romper efetivamente com o filho. Pode acontecer, mas a maioria se adapta. Então, a má consciência diz que eu não vou abrir mão daquilo que eu vejo que pode ser benéfico para mim, para o meu crescimento, mesmo que a minha família de origem diga que eu devo permanecer assim. Mesmo que a minha família de origem me exclua porque eu decidi estudar. Porque acontece. Ah, minha mãe nunca estudou, nunca trabalhou fora, a filha vai lá, estuda, trabalha fora, compra apartamento, faz o caramba. A mãe não gosta. A filha não para. A filha que está conectada com a consciência, ela não para. Ela segue em frente. A filha que quer continuar sendo uma boa filhinha, ela não vai conseguir lidar com a angústia que isso vai causar e ela vai sucumbir. Então, trabalhem sempre para se permitir fazer um pouquinho diferente da família de vocês. Trabalhem para aceitar a vida de vocês como um dom, como um presente. Não tem como eu devolver para o meu pai e para minha mãe o que eles fizeram para mim. Não tem como. Não tem como eu devolver a vida que eu recebi deles, não importa o que aconteceu e como a vida encontrou um jeito de eu estar aqui hoje. Isso é um dom. Não importa como. E o que vai direcionando a gente também para o êxito? Lidar com essa culpa. Lidar com a culpa que vem do crescimento, aceitando as consequências.
Eu sempre dou exemplo de um cliente meu que ele veio para atendimento porque ele queria sair da casa dos pais. E, ok, ele veio com essa queixa. Um mês depois ele já estava procurando apartamento, conversou com a mãe, conversou com o pai e tal. No dia que ele estava fazendo a mudança, a mãe dele se trancou no quarto. Não, a gente não pode dizer que essa mãe está certa ou está errada. Ela lidou com a situação como ela podia lidar. Só que se o filho não consegue lidar com a culpa que vem disso, ele não vai crescer. Ele vai sucumbir, ele vai voltar atrás ou ele vai fracassar para ele ter que voltar para o lugar onde ele estava. Percebe como a culpa, o conflito e a angústia não são de todo ruim se existe um movimento de consciência. Eu estou fazendo isso aqui conscientemente. Eu estou fazendo isso aqui porque eu me dou o direito de fazer isso. E aceitar as consequências disso. A partir desse entendimento de que eu sou esse ser que é filha do seu Osmar e da dona Edília, e que isso nunca vai mudar, que eles vão continuar sendo os meus pais, independente das decisões que eu tomar na minha vida, eu vou me capacitando para me individuar, para exercitar a minha consciência, para pensar nas consequências da minha ação e direcionar a minha vida, então, para o êxito. Porque eu já atendi muitas pessoas que vêm às vezes, mas eu quero ser mais próspero. Mas eu quero ter mais sucesso, eu quero ter êxito. Ok, mas quando você vai começar a trabalhar a terapia com a pessoa, ela não quer abrir mão. Ela quer continuar semelhante com a família dela. Ela ser diferente da família dela causa muita angústia. Então, por que que eu deveria estar fazendo isso e eu não estou fazendo isso? Porque eu tenho dificuldade de lidar com a angústia e com a culpa que isso geram em mim. E talvez um bom começo aqui seja aceitar isso, olhar para isso com mais amorosidade, para poder seguir em frente de alguma forma. Percebendo então quais são as ações que eu preciso fazer para que eu tenha êxito. E aí, de uma forma mais expandida, né? Como que a gente vai aplicando, então, isso na nossa vida? Primeira coisa, aceitando. É preciso amar as pessoas cuja verdade eu quero conhecer. Aquilo que eu falei para vocês. Às vezes eu acho a pessoa está conhecendo alguém, está se relacionando com a pessoa, mas ela já está criando expectativas de que, essa pessoa deveria ser um pouquinho mais companheira, ou não tão egoísta, ou blá blá blá. Então eu preciso olhar de novo para como essa pessoa é. Eu olhando exatamente essa pessoa como ela é, eu consigo colocá-la no meu coração mesmo assim? E se a resposta for não, então eu preciso ser sincero e libertar essa pessoa também, para que ela possa ser feliz do jeito que ela é, porque é muito desgastante, primeiro, você querer que a pessoa mude sempre, e você também tá com alguém que nunca está satisfeito com o jeito que você é. É muito desgastante. Não, mas agora você deveria ser assim, você deveria estar assado, ou isso aqui. E não é uma questão da pessoa falar, isso é sentido, isso é percebido. E muito provavelmente, se eu tenho essa dificuldade aqui de aceitar
os outros como eles são, é porque eu ainda não tratei as minhas dores. Eu ainda estou em sofrimento. Em algum nível do inconsciente eu estou em sofrimento, eu não aceito a mim mesmo, como que eu vou aceitar os outros como eles são? Ou eu não aceito meu pai, ou a minha mãe, ou ambos, tá? 2, né? Como é que eu vou aplicando isso na minha vida sem intenção? A gente é muito mais assertivo nas nossas ações quando a gente mantém um certo distanciamento das situações, das pessoas. O Eric Erickson, que é um dos pais da PNL também, ele fala que é para a gente imaginar como se a gente estivesse no teto. Então, lá do teto eu estou olhando aqui para essa situação. E isso em relação a qualquer coisa na minha vida. Eu olho para isso livre de intenção e de expectativas. Assim, eu me torno muito mais sábio nas minhas ações. Então, quando a pessoa está muito mergulhada nas paixões ou nas aversões, ela tem muita dificuldade de ser assertiva, porque ela está ali vivendo aquilo. Então, é como se ela fosse a própria raiva em pessoa. A raiva não é algo que eu observo, eu sou a raiva. E a pessoa ela se identifica tanto que é como se ela criasse um personagem, ela vive dessa forma, se relaciona dessa forma. A terceira questão, hoje eu atendi uma pessoa, agora que eu vi que eu repeti aqui, é uma moça que eu atendo, uma mulher que eu atendo há um tempo já, e aí ela falou para mim, olha, tendo outra vida e eu voltando em outra vida, a única coisa que eu escolheria era ter coragem, porque como é terrível quando a pessoa não tem coragem. E como é importante realmente a gente encarar as nossas relações como um laboratório. E onde eu perceber que eu tenho medo é justamente onde eu preciso me movimentar. Mas como que eu falo isso? Me comunicando o que eu percebo, comunicando o que eu sinto, sem medo. Seja para o meu companheiro, para minha filha, para minha mãe, para meu tio, para minha prima, para quem for, eu falo o que eu sinto, eu falo o que eu percebo, livre de medo. E conforme, né, dentro desse espaço em que você dá liberdade para você, você também dá liberdade para os outros. À medida que a gente dá liberdade para a gente dá liberdade para os outros. Para eles escolherem o que eles quiserem, mas sempre lembrem-se, né? Lembre-se sempre que tudo tem consequência. Então, essa pessoa está escolhendo aqui, ok, eu estou vendo ela escolher isso, e isso vai ter uma consequência. Ok? Opa. E como, então, vocês podem começar? Observando, como eu falei lá no começo, as falas, padrões de comportamento e evitando que isso seja inquestionável, que qualquer coisa da vida de vocês seja inquestionável. Não existe isso. Tudo vocês podem olhar de uma forma diferente, sobre um novo prisma e se permitir, né, se renovar, se reinventar, desde as coisas simples às coisas mais complexas. Estejam atentos ao que vocês falam, ao que vocês pensam, como vocês falam. E outra questão aqui que vai ser muito útil é deixar de ser importante. Eu vejo muitos clientes, mas se eu não fizer isso para minha mãe, se eu não fizer isso para não sei quem, mas eu tenho que cuidar do meu tio. Cara, no fundo, a pessoa ela acha que ela vai deixar de existir se ela não for importante para alguém, se ela não tiver no controle de tudo. Isso é uma ilusão. O
teu compromisso precisa ser com a tua ação, com a verdade. Mas não com essa necessidade infantil de ser importante para todo mundo, de ter que estar no centro de tudo, de ter que estar sabendo de tudo, ai, a família é perfeita, tem que ser de tal forma, e para ser de tal forma eu tenho que estar presente, tem que ser de tal jeito. Isso é uma ilusão. E trabalhar, então, para ter sempre ações mais conscientes. Mas quando? O tempo todo. Caramba, o tempo todo eu estou me perguntando, mas isso aqui realmente está bom para mim? Isso aqui realmente está legal? Isso aqui é funcional, não é? Observando os pensamentos e se permitindo questionar no sentido aspecto saudável, se isso que eu estou fazendo realmente é saudável para mim, porque às vezes, né, eu vejo, caramba, a pessoa ela tá vivendo numa condição tão insalubre, né, como se o prédio dela tivesse ruindo, ela tá lá dentro preocupada, mas será que eu pintei certo essa parede? Que ela tá preocupada com a cor dessa parede aqui, mas tudo à volta dela tá ruindo, porque ela não tem um pingo de amor por ela mesma, porque ela não se questiona se isso aqui realmente é saudável ou não é saudável para mim. E aí que eu falo da ingenuidade, né? Essa ingenuidade infantil e fantasiosa de que de repente do dia para a noite as coisas vão mudar. Não, as coisas não vão mudar, as coisas são como elas são. Diante das coisas como elas são, o que me é possível fazer? As coisas sendo como elas são, eu vou continuar escolhendo assim? Vou continuar mantendo assim? Sim ou não? É muito simples. Ok? E aí agora eu quero ouvir vocês um pouquinho. O que vocês anotaram aí? Quais são as dúvidas? Se quiserem falar, lógico. Se quiserem comentar, quem quiser ligar o áudio, o vídeo, como ficar melhor para vocês, tá? Alguém teria alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Oi, Vanessa. Oi, Áurea, Lúcia, tudo bem? Tudo. Uma aula maravilhosa, viu? Como a gente tem muita coisa para aprender, sabe? Eu queria te perguntar se essa aula vai ficar gravada em alguma plataforma, porque eu gostaria de assistir novamente, assim, com muita calma, sabe? Sim, amanhã eu disponibilizo para vocês um link para vocês terem mais umas horinhas aí para vocês assistirem e anotarem o que vocês acharem que é pertinente para a vida de vocês. Ai, tudo aqui é pertinente, tudo, tudo é relevante. Tudo é muito relevante. Anotei algumas coisas, mas gostaria realmente de assistir novamente com muita calma, assim, sabe? A aula. Eu sou repetitiva, né? Eu gosto de assistir e gravar assim algumas coisas que para mim são muito interessantes. Gostei Sim, muito. que bom, você ficou bem contente mesmo. Eu realmente acredito que quando a gente absorve uma informação, né? Eu chamo isso de internalizar conceitos, né? Então, ok, hoje eu vi esse conceito, mas às vezes se eu escuto realmente 2, 3 vezes, eu internalizo aquilo. E isso vai, consequentemente, afetar, sim, a minha ação, se eu permitir isso. Se eu Isso. permitir que eu coloque, então, na minha rotina, mesmo que seja de uma forma simbólica que eu coloque, então, essa nova ação que eu vou colocar aqui. Então, dentro de tudo isso que está acontecendo comigo, o que eu posso colocar de novo aqui? O que eu posso substituir? Uhum. Né? Pelo Sim. que eu posso trocar? Né? Ai, muita gratidão, Vanessa, por essa aula. Obrigada. Alguém teria uma pergunta específica para fazer? Algum comentário ou a respeito desses temas que a gente falou?
Então, eu vou pedir, quem é meu cliente aqui, ou já foi atendido por mim, sabe que eu sempre pergunto. O que que vocês gostaram e o que que vocês não gostaram dessa aula de hoje? Se for possível falar, e quem não quiser falar pode escrever. O que que eu gostei e o que que de repente eu não gostei. Vamos exercitar aí a, a comunicação. Nada? Vamos lá, Elaine abriu o áudio. Eu gostei, como sempre nas nossas consultas, né? O meu comentário é sempre: eu gostei de tudo. Tem bastante coisa para pensar depois. Muito bom. Tudo Mas ótimo. ficou prático, ficou, vamos dizer assim, didático para o dia a dia de vocês, isso? Ficou. Teve uma linha de raciocínio lógica, né? Então, assim, fácil de acompanhar o que você estava falando. Mesmo para quem não está acostumado com você ou com sua metodologia, estava bem fácil de entender. Uhum. Muito Ok. obrigada. Imagina, minha querida, eu que agradeço. Uhum. Olha só, tem uma pergunta interessante aqui, né? E é uma pergunta que tem acontecido muito, né? Depois da pandemia e tudo mais, muita gente perdeu familiares repentinamente, enfim. Então, isso volta e meia aparece, né? Esses tempos, a minha filha perdeu o avô paterno dela. E aí, então, eu combinei com o pai dela que eu ia esperar ela acordar para comentar com ela. E aí ela, falei, vamos fazer a oração juntas e tal, aprofundou e tudo mais. E eu perguntei como que ela estava se sentindo. Ela disse para mim, mãe, a morte faz parte da vida, né? E hoje, na aula de hoje, o que que eu falei aqui para vocês? Que dizer um sim para a vida com tudo que isso diz. É um exercício para se fazer ao longo da vida, porque dizer um sim para a vida quando a gente perde alguém que a gente ama, dizer um sim para quando às vezes alguém que a gente ama decide terminar com a própria vida, são coisas que a gente não tem controle, né? Mas o que que pode ajudar, então, aqui numa situação como essa? A gente entender que essas pessoas que a gente ama, elas continuam vivas dentro de nós. E o luto, ele tem as fases, né? Tem a fase da raiva, tem a fase da negação, são 5 fases no total, até então o momento em que eu começo a aceitar os fatos, aceitar que essa pessoa partiu, né? Mas uma coisa que ajuda é não deixar de falar dessa pessoa, embora isso seja o que as pessoas mais fazem. Fulano morreu, então ninguém vai falar de fulano durante não sei quantos anos, ninguém fala de fulano, tá todo mundo sofrendo por dentro, e aí, sinto muito, tá? Eu não sabia. E então, eu não sei se a alternativa aqui seria o distanciamento. Às vezes a gente não precisa falar nada, mas você pode estar lá só, né? Visitar ou estar próxima dele e não deixar de falar da sua mãe, da presença dela, de como ela foi importante para vocês, porque isso que vai permitir que vocês respeitem o destino da mãe de vocês como a vida determinou. E nisso a gente aceita a nossa insignificância também. Lembrem que a gente trabalha para ter força naquilo que a gente pode mudar.
Nas demais questões, a gente trabalha sempre na aceitação. E a aceitação das coisas como elas são que faz com que a gente faça esse processo de uma forma mais fluida, tá? Então, se você me permitir, eu faço um exercício aqui. Tem mais alguém que perdeu? Vai levar 2 minutinhos. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho. Pode ser uma pessoa próxima ou alguém que vocês perderam também. E você vai visualizar essa pessoa na sua frente. E do lado dela, você vai colocar algo que represente a vida. E do outro lado dessa pessoa, você vai colocar algo que represente a morte. E veja agora como que é olhar para essa pessoa que partiu, olhando para a vida dela e para a morte dela, para o destino dela. E no teu coração talvez você possa dizer: você vai e eu fico por um tempo. Por um tempo eu permaneço, porque um dia eu também vou, assim como você foi. Ok? Podem abrir os olhos. Obrigada, Evelyn, por compartilhar, tá? Me permitir, assim, que a gente faça um exercício juntos. Eu adoro fazer esses exercícios, acho eles muito produtivos para o nosso amadurecimento também. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Então, eu gostaria de se encerrar com mais um exercício. Mas eu prometo que vai levar mais alguns minutinhos e daí a gente encerra essa aula de hoje, tá bom? Eu vou pedir para vocês sentarem numa posição bem confortável. Respira. Fechem os olhos. Quem tem óculos pode tirar o óculos um pouquinho. Talvez quem é meu aluno já fez esse curso, esse exercício, não tem problema. Mas aqui agora você vai imaginar os membros da sua família através de várias gerações. Imaginem todos os que pertencem a ela. Há muitos que absolutamente não conhecemos e de que nunca ouvimos falar. Contudo, eles pertencem a nós e nós pertencemos a eles. Imaginemos que eles se postam diante de nós, mesmo aqueles que não conhecemos. Talvez os percebamos apenas como sombras, sem reconhecê-los. Todavia, estão presentes. Eles se dão as mãos e formam um círculo. E você também entra nesse círculo, juntamente com seus familiares mais próximos. Seu esposo, esposa, os filhos, todos se olham, voltando o olhar para a direita, para a esquerda e para a frente. Todos se olham com amor e também nós olhamos para eles e deixamos que olhem para nós. Alguns deles, cujas fisionomias não conseguíamos reconhecer, de repente se tornam presentes para nós. Sentimos o efeito de sua presença, enquanto olhamos para eles e eles olham para nós.
dizemos a cada um: eu vejo você, eu respeito você, eu amo você. Por favor, olhe também para mim com amor. Pelo fato de se darem as mãos, todos sentem ao mesmo tempo a energia, o movimento e o amor de todos. Permitamos-nos sentir intimamente o que esse amor nos dá. Percebamos, talvez, como ele nos abre e nos cura, como de repente podemos desprender-nos, como nossas preocupações desaparecem e como num determinado momento apenas ficamos presentes com todos eles. Entre os que estão nesse círculo, muitos já faleceram há muito tempo. E apesar disso, ainda estão presentes. Talvez porque estavam esperando algo, aguardando a oportunidade de olharmos e de serem olhados por nós. Agora, eles fecham os olhos, soltam-se e baixam definitivamente, por assim dizer, ao reino dos mortos, onde ficam em paz. Sem desejos e preocupações, deixamos que eles partam. Deixamos que partam sem fazer exigências, sem o desejo de reparar algo para eles e para nós. Percebemos como nos tornamos livres, porque eles se tornaram livres de nós. E ficaram ainda os vivos. Eles se dão as mãos por mais algum tempo e se olham com amor. Então, soltam as mãos. E agora, cada um segue o seu próprio caminho, entregue a si mesmo, e não obstante, unido e livre no amor. Podem ir abrindo os olhos aos pouquinhos. Como é que tá a sensação aí, para quem não quiser falar, manda no chat como é que ficou o corpo agora. Para quem quiser falar, pode falar também, não tem problema nenhum. A sensação foi leve, pesou, leve, ótimo, muito bom. Às vezes tem exercício que dá vontade de a gente ficar mais um pouquinho, né? Não dá? Você demora um pouquinho para abrir o olho, não tem problema. Que bom, Evelyn, que bom que você ficou mais leve. Ótimo. Muito bom. Ok, então, que bom que você está ouvindo tudo também. Muito bom, não chorou hoje, hein, Elaine? Muito bom, parabéns. Ok, pessoal, ó, obrigado mesmo pela participação de vocês. Eu tenho procurado aos poucos voltar ali, né? Acho que alguns de vocês sabem que eu vou ter que começar do zero de novo, Instagram, Facebook e tudo mais. Então, aos poucos eu estou retomando ali no Instagram e logo em breve eu vou encerrar definitivamente aquela outra conta que deu problema. E comentem, mandem direct, eu às vezes abro a caixa de perguntas, então isso me ajuda também a ser mais assertiva nessas aulas e na comunicação com vocês e trazer realmente conteúdos que sejam valorosos para vocês, né? Porque senão isso perde totalmente o sentido, né? Tá bom? Ó, sintam meu abraço, meu beijo para todos vocês. Muito obrigada por dedicarem também o tempo de vocês para estarem aqui comigo nessa partilha. Beijo e até mais. Tchau, tchau. Obrigada.